Seja bem-vindo ao canal Sem Fome Sem Fumo. Hoje eu vou mostrar para vocês o stop que eu tomei e o gain que eu fiz dentro da mesma análise. A gente vai aqui discutir, na verdade, eu entrei muito antecipado ou eu escolhi errado o ativo, porque dentro da mesma análise que estava encaixada e funcionou, ela me deu o primeiro stop, só que não daria no ativo correlacionado. Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer a análise no gráfico de 1 minuto com um volume simples, que é o que grande parte das pessoas tem acesso. Na verdade, eu vou mostrar depois como que eu realmente fiz, que foi filtrando um pouco desses ruídos usando o footprint. A análise foi feita 9h30 na abertura americana. Na verdade, eu já estava acompanhando o mercado antes. Esse grande candle aqui, que é um Fair Value Gap, para o pessoal das antigas, que é o Marubozu. Ele não é um candle só grande, mas ele tem também bastante volume dentro dele. Então a gente compreende que tem bastante compras aqui. Eu tinha notado essa região também porque ele era topo de Londres e vários topos consecutivos. Então o que me faz pensar? Que aqui teve muita venda. Muita venda. Ou seja, ele serve como um bloco de mitigação. Porque se teve muita venda aqui, muito desses posicionados na venda vão esperar o preço retornar para fechar a venda. Toda a venda que é fechada é com uma compra. Então ele impulsiona. Vocês sabem muito bem que eu gosto muito de bloco de mitigação, principalmente quando ele é invertido de polaridade. Outro ponto interessante aqui que eu tinha colocado na tela é eu pensando que todo esse movimento de acumulação, e esse era o fundo de Nova York, que após as 7 horas começa a aumentar o volume de liquidez da seção de Nova York, eu entendendo que isso, com o meu viés de alta, por que é o meu viés de alta? Esse candle grande, ele foi feito após a liberação de resultados do CPI, caso você não saiba que foi hoje no dia 12/8. Então, eu já tenho, na verdade, um viés muito claro. Não é só porque deu um candle de alta, mas é porque o CPI ele foi divulgado às 8h30 no horário americano. Então, foi antes da abertura do à vista. Ele já fez basicamente o movimento que você espera da notícia. Então, a partir daí, a gente só vai esperar a abertura americana, que vai ter, do à vista, que vai ter uma manipulação normal, que quase sempre acontece, para depois a gente entrar e seguir o fluxo, mas o viés está ali na nossa cara. E por que, que eu coloquei o ADR ancorado aqui? Porque se eu estou imaginando que esse aqui é a mínima do movimento de Nova York, e eu espero que ele ande em média um ADR cheio, então provavelmente o 25 e 1/3 do ADR ele vai segurar, vai ancorar o preço aí para não ter quedas, ainda mais que estou coincidindo com um breaker, um bloco de mitigação e um bloco de agressão de compra, que é aqui esse Fair Value Gap, certo? Então tem muitas coisas casando ali. Eu sei que não é comum esse tipo de análise aqui do ADR, mas vocês vão ver que faz muito sentido. Não por esse ativo, mas por um ativo correlacionado, ele acabou segurando bem legal. Bom, minha primeira entrada foi essa aqui. Ele toca no bloco de mitigação, assim como eu gostaria de ver, e vejo um spinning bottom. Não é um spinning top porque ele não está no alto, então é um spinning bottom. Quando ele fecha esse candle aqui, é quase um doji, é uma indecisão. Dentro de um bloco de mitigação, dentro de toda a região que eu marquei, eu sou obrigado a comprar, tá dentro do meu setup. Então vamos lá aqui ver o que aconteceu. Não vou posicionar certinho, bonitinho para vocês, porque eu tomei stop. Eu já vou até avisando vocês. Eu tomei um stop. E aí você faz toda uma análise, casa com tudo, e fala assim, cara, não é possível. O que está acontecendo? É na hora que a gente para e pensa. A análise está boa. Talvez a minha entrada tenha sido muito agressiva, talvez ele ainda venha manipular mais alguma região para depois me gerar a compra. Então, na minha segunda entrada, eu fui mais conservador. Por quê? Porque eu esperei ele abaixo do 8h30 à noite, que ali eu sei que eu estou realmente no preço mais descontado da sessão. A minha entrada, minha primeira, né, meu primeiro lote, até porque como eu já tinha tomado stop, eu pensei em mais piramidar se eu estivesse certo. Porque se meu viés está certo, minha análise está certa, era para na verdade ele ter segurado esse bloco de mitigação. Quando ele passa aqui do 8h30, meia-noite, por mais que na minha cabeça eu estou comprando com desconto, né? Desconto que eu falo é o preço justo da sessão, porque ele está abaixo do 8h30. Por mais que eu esteja comprando no desconto, eu ainda se você fica com um segundo viés. Será que eu estou certo mesmo? Por quê? Lembra que dentro daquela análise que eu fiz de colocar o movimento aqui no fundo, ele já tinha andado mesmo assim 75% do DR. E aí você fica pensando, será que ele já fez quase todo o movimento e agora ele pode ficar aqui acumulando e eu tá entrando no movimento errado, talvez ele não vai caminhar 100% do ADR
para cima, porque aí, nesse caso, você pode pensar que o fundo real é esse aqui, de Londres a 1,42, né? Mas eu gosto de colocar no fundo da sessão. Então, muitas coisas passam pela cabeça. E é normal, né? Quando você toma um stop, eu quero, acho que, deixar abertamente aqui. Você toma um stop, você vai pensar duas vezes se você está certo ou não dentro do seu viés. E aqui eu não estou nem colocando em pauta se tem um SMT lá com o S&P ou não, porque eu sei que muitos de vocês provavelmente não trabalham com duas, três telas, então eu não gosto. Na verdade, eu estava com uma do Footprint e a outra do gráfico do Nasdaq também, né, no Ninja Trader que eu executei, e eu não estava com o S&P. Se eu tivesse com o S&P, eu acho que provavelmente eu teria entrado no S&P e não teria tomado esse stop. Talvez, não sei. Né? Então a gente vai lá analisar e ver se eu fiz, né, uma entrada muito antecipada ou na verdade eu escolhi o ativo errado. A gente fica sempre nessa dúvida. Mas acontece que ele acabou vingando. Para você que está num minuto depois de tomar um stop, onde que seria a entrada segura? Para saber se foi manipulação ou não. Ele foi abaixo do 8h30 e do meia-noite, ele foi pegar compradores em zona de desconto e fechou acima do meia-noite, dizer até 8h30, significa que ele teve força. E aí vocês podem fazer aí a comprinha e levar até o seu alvo. Aí, 2, 3 para 1 tá ótimo também, tá bom? Se você for menos agressivo, menos scalper quanto eu sou. Vou até tentar lá, sei lá, 100% ADR, que na verdade a minha expectativa do dia realmente era chegar na renovar máximas históricas. E realmente ele foi renovar a máxima histórica. Passou até dos 110% ADR, que é muito incomum, de mínima até máxima. Ele foi até lá, mas eu não segurei. E aí, por que eu não segurei? Porque eu já tinha tomado um stop, então eu quis garantir o lucro do dia, um mínimo de meta que eu tenho ali para o dia e fechar, porque isso impacta também, né? Então, vou passar rapidamente aqui pelo footprint. As mesmas zonas que eu marquei lá no gráfico de um minuto, eu apenas refinei ou até bati aqui melhor com o footprint para saber se foi uma agressão muito forte de compra, como que foi. Aqui eu vejo que realmente teve uma agressão forte de venda, então, na verdade, não são apenas topos consecutivos que teve, né, fortes vendas. Eu vi que, na verdade, foi uma agressão forte de venda, então aqui tinha, sim, uma região a ser mitigada. Bom, no S&P a gente vai fazer exatamente a mesma análise, exatamente a mesma análise. Então aqui é o bloco de mitigação. Bom, então é um bloco de agressão, não é um bloco simples, um simples fair value gap. A gente entende que é um bloco que teve muita agressividade de compra. Então ele tende a respeitar mais. Então aqui você vê se eu tivesse feito exatamente a mesma análise, colocado a DR na mínima que eu achava que seria a mínima do dia, fazendo toda a previsão, ele chegou até mais ou menos 75 do ADR, ancorou, segurou num terço e estilingada para cima. Ele foi até lá, sei lá, acho que 125% da DS, sei lá, até mais talvez, olhando assim. Mas ele foi lá bater o topo histórico do S&P, assim como o Nasdaq. Então a gente fica na dúvida. Aí eu quero a sua opinião nos comentários. Você acha que a entrada foi muito antecipada, que eu deveria ter esperado chegado abaixo do 8h30, do meia-noite, para comprar com desconto e aí sim entrar? Ou você acha que eu apenas escolhi o ativo errado, que eu deveria apenas ter olhado as duas telas, que é o que normalmente eu faço, inclusive, mas inclusive eu tô com um indicador de SMT, então eu acabo não olhando tanto mais o Nasdaq, porque esse indicador é bom. Normalmente eu tinha alguns indicadores ruinzinhos do SMT e eu acabava olhando manualmente. E como esse indicador é bom, eu parei de ficar olhando tanto o S&P e hoje aconteceu isso. Então, eu quero aí a sua opinião. Escolhi o ativo errado, entrei antes demais. O que você achou? Beijo, até a próxima.